pessoal, boa noite. Eu sou a Tânia Malamassi, sou ativista de direitos humanos, advogada, sou aqui do Rio de Janeiro, OAB do Rio de Janeiro. Também sou diretora da Mulher da FANIT e hoje nós vamos começar com o nosso projeto, já é a terceira parte do projeto. Doutora Tânia Malamassi, boa companhia. Então estou aguardando aí a minha convidada a entrar, tá? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. A Glenda. Glenda, você está aí? Estou te procurando. Ver se ela já entrou. Glenda. Ver se ela já entrou. Não estou vendo. Ah, está aqui. Glenda Gates. Vou entrar na tela aqui. Desativar. Oi, Glenda. Entrar com Glenda. Oi, Glenda. A minha convidada é uma historiadora, mestre, né? E aí, vamos lá. Tá entrando. Oi, Glenda, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. E antes você tava me ouvindo, quando eu tava te pescando? Ah, tá. Porque eu tô aqui, celular é complicado, né? E meu celular, eu percebi que estava sem bateria hoje. E estava carregando, tá? Tá tudo bem. Tá bom. Eu vou, porque eu tenho um probleminha aqui em casa. Tenho uma matilha com são 5 cães, né? Então tem que usar aqui o fone. Oi, pessoal, boa noite para quem está aí, ó. Perito, automotivo. A Fernanda Abreu já entrou, que eu já vi. Fernandinha, obrigada, pessoal. Álvaro, Correia, Júlia, Leomar de Castro. Obrigada, pessoal, pela audiência. O que vocês puderem aí, tá? A cenário nós vamos conversando, tá bom? Deixa eu centralizar bem aqui. Então, eu vou apresentar a nossa convidada. Esse projeto, ele já está na parte 3, mas nunca vai ser... A gente nunca vai conseguir esgotar, né, Glenda? Esse assunto sobre a questão da Comissão da Verdade e da Anistia Política, tá? Como nós já conversamos nos outros 2 programas anteriores, outras comissões podem surgir, sendo que naquele período, né, foi dado 2 anos para fazer toda a pesquisa, levantamento de dados. Esses dias mesmo, eu já vi um material que o nosso presidente Bolsonaro, juntamente com a ministra, a Damares, eles estão, inclusive, indeferindo vários pedidos, sabia? Quer dizer, nós sabemos, todo o trabalho que vocês fizeram, né, que é um trabalho muito técnico, né, com embasamento, dentro da verdade, eles estão indeferindo. Então, eu acredito que a OAB, né, e outros setores, a sociedade civil vai ter que entrar para garantir que essas pessoas tenham essa reparação, certo? Tá? Então, Glenda, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer muito a oportunidade, Tânia. Obrigada. É um tema muito caro para se debater mesmo, ainda mais no cenário atual. Então, assim, toda oportunidade que a gente tem para falar sobre a questão do enfrentamento desse legado da ditadura é uma oportunidade grande, assim. Bom, meu nome é Glenda, eu sou pesquisadora, sou historiadora e tenho uma trajetória de trabalhar com pesquisas relacionadas às políticas de enfrentamento do passado ditatorial, né? No caso, eu desde que me formei não, eu estava ainda na graduação, comecei a trabalhar em projetos da Comissão de Anistia e depois fui trabalhando em outras comissões dedicadas a isso. A Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade de Petrópolis e na Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Então, algum tempo dedicado a estudar especificamente quais são as políticas que o Estado brasileiro tem desenvolvido para enfrentar as marcas que a ditadura deixou, né? Então, esse é um pouco dos trabalhos que eu tenho feito. Tá bom. Então, para quem está nos acompanhando aí nos outros 2 programas, ou quem não acompanhou, é só para a gente lembrar, né, pessoal? No ano, nós tivemos, em 1964,
né, vamos dizer assim, a caça às bruxas, né, porque foi um regime ditatorial, foi a ditadura que se instaurou no país por cerca de 25 anos, mais ou menos, depois veio a ditadura, a abertura política, tá, e com a abertura política, os presos, as pessoas que foram banidas do país, né, que sofreram AI-5, pessoas que tiveram seus direitos cassados, né, direitos políticos cassados, puderam retornar ao país, na abertura. Eles retornam ao país, aí chega o momento. E aí? Eu vou me reintegrar, vou ter direito, vou reaver meus direitos políticos? E como é que é a questão da anistia? Tá? Então, como eu já tinha falado lá no programa anterior, o Brasil, pessoal, ele só assinou o Pacto Interamericano em 1998. Então, o que acontece? Quando é assinada, quando é feita a anistia, o Brasil, ele simplesmente, é como se ele tivesse rasgado, tá? Porque a ONU, ela sempre cobrava do Brasil, olha, e os direitos humanos, como fica, não é? Na verdade, as pessoas foram torturadas, houveram violações de direitos humanos, pessoas torturadas, pessoas desaparecidas, tá? Muitas famílias ficaram sem seus provedores, mulheres foram mortas. E aí, como é que fica? Não houve indenização para essas pessoas. Tá? Então, hoje, o que nós temos é um legado de todo esse trabalho, né, toda essa luta que essas pessoas garantiram para que nós pudéssemos ter essa democracia. Então, a democracia, ela é algo muito caro, porque ela custou vidas. Então, quando as pessoas ficam levantando as bandeiras, como no domingo, eu vi várias manifestações de volta à ditadura, contra as instituições democráticas, né? Contra o STF, está errado, pessoal. Nós temos que ter, sim, a separação dos poderes e a garantia desses direitos. Se o país resolve não garantir, através dos poderes, esses direitos, essa separação, aí nós poderemos sim voltar a ter uma ditadura, e a gente não quer isso. A gente quer a democracia, a gente quer até avançar muito mais, que a nossa democracia, que ela é muito jovem ainda, mas que ela não pode ter a ruptura desse pacto social. Então, pessoas foram para a rua para vão pedir vacina, peçam vacina. Não é pedir volta da ditadura. A ditadura foi um momento muito cruel, muito negro da história do Brasil. Tá? Então, tanto que a gente foi provocativo fazer essa chamada para falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, para falar sobre a anistia, para falar sobre os presos políticos, para falar sobre as pessoas que morreram, desapareceram. Por que isso? Não é período de comemorar, mas é época de rememorar, para que nunca a gente esqueça que alguém perdeu a vida para que nós tivéssemos a liberdade de expressão, de imprensa, que pudéssemos nos reunir, né? Como que a gente está fazendo aqui hoje? Conversar sobre temas importantes. Então, que essa memória, ela siga viva. Por isso a importância da gente debater e conversar hoje sobre a Comissão da Verdade. Tá bom? Grenda, então eu vou começar a fazer o nosso debate. Gostaria que você me falasse o que é a Comissão de Anistia e qual é o papel dela nas políticas de enfrentamento do legado da ditadura. Tá bom? Só um aviso antes, pessoal. Se eu começar a ter um barulho, uma coisa assim, eu tô com uma gata aqui enlouquecida, tá? É porque ela tá derrubando tudo aqui. Bota ela na tela aí, bota ela na tela. Daqui a pouco ela vai aparecer. Normal. Faz parte. Bom, Tânia, eu achei, a sua fala foi muito importante até para introduzir algumas questões, né? A gente fala do legado da ditadura e você, de certa forma, falou de toda uma trajetória que a gente tem de lutas para conseguir tentar construir essa democracia que ainda está em construção, né? Que ainda está. Eu acho que a gente está num momento que nunca antes esteve tão óbvio desde do processo do início da democratização, como a nossa democracia ainda é uma coisa, é algo que está sendo construído, né? E as políticas públicas de enfrentamento do legado da ditadura, elas também enfrentaram esse processo. E eu acho importante dizer isso, porque quando a Comissão Nacional da Verdade
foi criada em 2014, ela trouxe um impacto muito grande, porque a televisão deu uma grande visibilidade e se falou muito dela. E essa trajetória, como eu disse, trabalhando nas diversas coisas, né, eu percebi que as próprias pessoas que são afetadas por essas políticas, às vezes, não têm esse acompanhamento das comissões que já foram criadas, dos órgãos. E às vezes confundem, porque realmente é um pouco esse processo conquistado tanto, todas as coisas que tiveram foi fruto de tanta luta, que realmente são muitas comissões que a gente vai nomeando, e ao mesmo tempo que isso é muito interessante, isso também traz um cenário complexo para o debate, né? E aí, por isso, por exemplo, a gente definiu o que é a comissão de anistia. A comissão de anistia, ela é uma comissão que antes da Comissão da Verdade, vai ser instituída em 2002. E antes dela já existia a Comissão Especial sobre Mortos e Homicídios Políticos também. Então, quando a gente fala desse enfrentamento da ditadura, é comum a gente falar da Comissão da Verdade e acabar indo na existência de outros órgãos, né? Que são órgãos... enquanto a Comissão Nacional da Verdade ela tinha um foco central em investigar e dar um parecer oficial sobre os crimes que ocorreram na ditadura, essas outras comissões federais da União que criadas, elas eram dedicadas à reparação, né? A reparar crimes que foram cometidos pela ditadura. E a Comissão de Anistia, ela é criada dentro desse cenário em 2002, né? E ela visa cumprir o que posteriormente vai virar uma pauta internacional, que é garantir os direitos de verdade, justiça e reparação, né? Certo. Então, a Comissão de Anistia, ela dialoga com maior centralidade em garantir o direito à reparação aos atingidos pela ditadura, mas a gente vê que essas pautas acabam se misturando, né? Como você consegue... porque entram alguns debates muito caros. Como é que você repara um dano causado pela ditadura se ele toca em muitos temas que envolvem a verdade? Por exemplo, uma das pautas fundamentais de familiares de pessoas que foram mortas em tortura é que se reconheça, quando os órgãos da repressão fingiam que eles tinham morrido atropelados ou desaparecidos, que não sabiam onde estava o corpo, etc. Uma das pautas fundamentais para reparar, para tentar reparar minimamente o dano causado por essas pessoas, é reconhecer quais foram as circunstâncias de morte dessas pessoas, reconhecer, por exemplo, às vezes até identidades, né, que era muito comum dos órgãos da repressão, os jornais, etc., identificar as pessoas que lutaram contra a ditadura como terroristas, né, subversivos. Então, ter uma declaração pública que reconhece essas pessoas como militantes, como né, pessoas que estavam dentro de uma luta política. Então, a Comissão de Anistia, ela é criada em 2002 com o propósito de reparar, só que tem esse grande debate do que é a reparação, né? Inicialmente, quando a Comissão de Anistia ela é criada dentro de uma ótica de política pública que é voltada para o esquecimento. A gente tem, desde a Lei de Anistia de 79, uma política pública que é voltada para a ideia de esquecer. E o que quer dizer? Cria-se um discurso de que a esquerda, a direita, né, tanto os militares quanto a resistência, ela teria cometido crimes gravíssimos e que era melhor esquecer, para a gente esperar só que dentro desse esquecimento, né, que eles estavam se contra os óbvios disso, de reconhecer um crime crimes cometidos pelo Estado, a gente entrou-se em outros dilemas, até de pauta econômica. Porque muitas das pessoas que tiveram que entrar na clandestinidade, que sofreram perseguição, elas perderam seus empregos. Estudantes, verdade. Estudantes que tiveram que abandonar a faculdade para entrar na clandestinidade, até por perseguição mesmo. Professores universitários que perderam que foram expulsos das universidades.
E quem conseguiu, por exemplo, teve gente que conseguiu ir para o exílio, mas mesmo assim enfrenta toda a dificuldade. Você tem que aprender uma nova língua, né? Não tem emprego, né? Teve uns que conseguiram fugir e outros foram assassinados, outros foram banidos. Quer dizer, é complicado mesmo, né? Você começar do zero, abandonar toda a sua vida estruturada, deixar a família, né? É muito triste mesmo. Emblemático, que são militantes que tiveram que tinham algum recurso para ir para o exílio, que tinham ou contatos. Só que, por exemplo, eu acho que nos últimos anos houve uma ampliação muito grande de estudos que mostram que os trabalhadores foram profundamente impactados por isso. E muita gente sofreu com a perseguição e não sabe, né? A gente levantando os dados da repressão, a gente consegue identificar, por exemplo, a existência de listas de pessoas não gratas, né, que eram entregues às empresas para não contratar, se essa pessoa tivesse frequentado a greve ou participado de algum sindicato. Eu acho que tem se ampliado cada vez mais os estudos mostrando que os trabalhadores foram uma grande, não maior atingida nisso. Então, quando foi se percebendo isso, começou a ter uma demanda, na verdade já havia desde a década de 70, uma demanda para reparar esses danos também de uma visão trabalhista. Então, quando a Comissão de Anistia é criada em 2002, ela é criada trabalhando com a reparação muito nessa lógica, porque era a que fazia sentido para o contexto na época. Não a que fazia sentido, mas a que era possível ser conquistada. Porque dentro da lógica do esquecimento, eles aceitavam reconhecer, apagou tão que era antes, vocês tinham um emprego, então vamos retomar o que vocês perderam ali, mas a gente não vai discutir, a gente não quer discutir tortura, a gente não quer discutir enfrentar as marcas mais profundas, admitir que foi uma ditadura ou coisas do tipo, né? Certo. Então, a Lei 10.559, que é a lei que cria a Comissão de Anistia, ela é muito voltada para essa lógica da reparação dentro de uma perspectiva financeira. E a gente vai ver que, no decorrer do tempo, isso vai mudando, até que entra dilemas extremamente complexos, né? Mas, então, quais são os objetivos inicialmente, que estavam na letra previstos para a Comissão de Anistia para conceder reparação, né? Conceder uma reparação aos perseguidos políticos, às pessoas atingidas, entregar um atestado de anistiado político a essas pessoas, e restituir, por exemplo, cargos, às vezes, restituir as pessoas que perderam vagas na universidade, conseguir algum direito de acesso a isso. Então, essa lógica que está vista na lei para isso. Ela prevê diferentes tipos de indenização, tá? Eu estou vendo aqui o Pedro. Ô, Pedro. Pedro do livro. Querido meu, está entrando aí. Tá. E indenizações contínuas ou indenização curta. Certo. Então, essa é a Comissão de Anistia, né? Tá ótimo. Então, pessoal, para quem chegou agora, o Wallace também está aí, Pedro do Livro, obrigada, pessoal, por estarem prestigiando. Em 1979, dentro do governo, né, era o presidente João Batista Figueiredo, né, a gente estava na ditadura, foi promulgada a lei da anistia, que, na verdade, ela foi criada como uma das medidas que visou justamente a abertura política no Brasil. Porque o Brasil já estava desgastado também internacionalmente. Vários países cobravam que o Brasil tomasse uma atitude. Tinha que ter aquela abertura de quê? Que a ditadura não podia ser algo ad eterno, né? A ditadura já estava ali há 25 anos. Então eles começam a fazer a abertura paulatinamente, vamos dizer assim, como se o João Batista Figueiredo fosse o general, né? Eu acho que ele era da cavalaria, que era um ignorante, né? Eu lembro muito que ele era um ignorante. Nessa época eu tinha 19 anos. E aí ele entra, né, como presidente dos generais, é promovido.
Eu acho que foi... Quer dizer, eu acho que ele não tinha muito o que fazer, porque ele não conhecia também nada de política. Ali, né? Aquilo ali foi um arranjo que fizeram. Vamos colocar esse cara aí para promover a abertura política. E só para lembrar, pessoal, nesse período, o que acontece? Quando promulga a lei da anistia, ela possibilitou a volta de todos os exilados e a soltura também de acusados de crimes políticos. Nós tínhamos ainda pessoas presas nesse período. Eu lembro, acho que em 79, foi antes da lei, né, ser promulgada, eu trabalhava na Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ali na Graça Aranha. E logo lá do outro lado, nós tínhamos quem? A OAB. E naquela época eu lembro muito bem, a Lida Monteiro, né, Lida Olídia Monteiro, ela era prima do meu chefe. E ela abre o envelope, que era uma carta-bomba. Então, a OAB sempre foi uma instituição de resistência à ditadura, tá? Eu quero chamar até também a atenção, porque hoje nós estamos no período de eleições da OAB, então eu convoco aí os advogados que são resistência, que são pessoas que estão engajadas, que a gente tem que participar desse movimento, tá? Porque a gente não pode permitir que esse povo de extrema-direita ocupe os espaços da OAB. A OAB tem uma responsabilidade, e uma das responsabilidades é essa, é o enfrentamento ao extremismo. Foi um enfrentamento lá do regime da ditadura e hoje ela continua combativa, tá? Só para lembrar aí, pessoal. Tá? Então, Paula, desculpa, estou vendo a Paulinha, tá aqui, Paulinha entrou, da Glenda. Ótimo o seu esclarecimento, para as pessoas verem, né, que a gente já tem história desde 79, né? E foi muito bem explicado. Agora, eu queria que você falasse quais são as estratégias desenvolvidas por essa comissão para reparar esses danos causados pela ditadura. Como é que aconteceu essa estratégia de trabalho, para vocês poderem localizar? Então, como eu falei, debater reparação é algo muito complexo, né? Porque existem diferentes compreensões do que seria reparar. E a trajetória da Comissão de Anistia, ela funciona até hoje. Ela foi criada, instituída em 2000, para funcionar em 2002, e até hoje está funcionando. E a trajetória dela e as estratégias que ela criou para ter uma política de reparação também com os debates que estão sendo amplamente, né, na sociedade, de acordo com as disposições que os governos vão se dedicando ao tema. Então, como eu falei, inicialmente, em 2000, eles entendiam a reparação lógica do esquecimento, né? A reparação era uma indenização. E essa época, a Comissão de Anistia era envolta em vários... Primeiro, ela era muito... depois de uma verba específica dedicada e tal. E segundo, ela era acusada de vários dizer que não indenizar quanto da própria esquerda, isso é uma tentativa de pouca. Como é que você consiga um time encontra os políticos e vocês querem indenizar as pessoas para quê? Para eles não poderem reclamar mais sobre o que aconteceu? Então, era extremamente... Essa concepção da reparação como uma indenização, dando uma lógica pecuniária, financeira, ela era extremamente criticada. E o que acontece? Em 2007, ocorre uma mudança já sobre o gênero. E nessa presidida pelo Paulo Abrão. Essa concepção de reparação, ela tenta se aproximar mais do que o cenário internacional que está tendo, né? Do que os profissionais de defesa batem como necessário enfrentar pegadas e regimes autoritários. Para você trabalhar uma dimensão simbólica de reparação. Então, o que significa isso? Isso, né? Falar em verdade, justiça e reparação e memória não são itens isolados. Uma coisa se relaciona com a outra, porque você não tem que reparar
mudando se você continua chamando atingido pela ditadura de milícia. Então, em 2007, ele começa um processo que eu chamo de virada hermenêutica da Comissão de Anistia, né? Que é mudar a forma como a reparação vai ser compreendida e colocar atos simbólicos. Então, por exemplo, ao invés de ser a concessão da anistia política, ao invés de ser uma cerimônia formal, igual era você ir num juiz, como se você tivesse, as pessoas tivessem por um crime, transformar em eventos, sistemáticos, fora de universidades, do MST, em igrejas, em outros referentes da própria sociedade civil. E o Estado passa a pedir desculpas. Ele passa a pedir desculpas oficialmente. E a partir do ato, simbolicamente, tem muitas questões, porque reconhece as pessoas atingidas, né, e não como... Entendi. E o Estado assume pela primeira vez na história que o que ele fez foi errado. Porque até então foi uma longa luta para conseguir fazer com que ele admitisse que cometeu crime, admitiu em 95, quando é criada a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. E em 2007, quando na Comissão de Anistia se pediu, o Estado reconhece que foi errado, né? Então, a primeira mudança simbólica de reparação. A reparação não é só em denúnciar mais, ela está em reconhecer, ela está em reconhecer tudo nessa relação. E com isso, começa uma série de políticas voltadas para a memória. E entendida como memória também, como memorização de lembrar. Qual é a lógica que vai ser entregue dentro dessa produção de reparação internacional? A ideia de só é da sociedade ela reconhecer, ela foi vontade de reconhecer o que aconteceu, que existiu, os crimes da ditadura foram errados. Certo. Que tem a ver com o que você falou no início da live, da importância de preservar a democracia. Então, ele fala, a gente só vai conseguir enfrentar o legado da ditadura porque a gente conseguir que não aconteça, tipo, não vai acontecer quando a gente, como sociedade, tiver valores introjetados em nós de defesa da democracia. Certo, Essa é a filosofia que vai passar a envolver a reparação. Isso garante não só a reparação de indivíduos que estão sendo contemplados com a política, mas também garantir que a sociedade seja... que veja essas pessoas com outros olhos, também. Acredito que seja isso, porque eles sempre foram pessoas discriminadas, como você falou, aquele cara é o terrorista, aquele é o filho do terrorista, não é? Então, ele tinha um preconceito, um estigma. Mesmo que ele retorne ao país, ele já não retorna na mesma posição, porque anos se passaram, ele não consegue retornar ao emprego. Para isso, tem que entrar na justiça para conseguir a sua reintegração. Não foi imediata, hein, pessoal? É bom que saibam disso. As pessoas tiveram que mover ações. Não foi imediato, não. Eu soube de vários casos, por exemplo, quem trabalhava nos Correios, aí ele já perdeu reclassificações e não teve emprego. Não tinha como encaixar. Cadê a vaga? Então não foi assim tão fácil, não. Tá? Como a Glenda bem explicou, essa questão, eu acho que a gente pode até olhar, quando eu coloquei o card, eu ponho Comissão Nacional da Verdade, né? História, Direito e Justiça. Porque é um direito, tá? É um direito porque várias leis, né, foram aprovadas, promulgadas. Mas esse direito é um direito que muitas vezes você tem que ficar perseguindo. Provar, como você disse. Como que você prova? Documentos somem, documentos foram incinerados, queimados. Tá? É fácil você conseguir aquele que teve, olha, você está banido pelo AI-5. Esse é tranquilo, não é? E o pessoal dos sindicatos, que simplesmente eles desapareceram. Não teve, muitos deles não tiveram AI-5, mas desapareceram com medo de morrer, né?
Nós sabemos disso. Então, isso tudo é o resgate dessa história, tá? Trazer esse resgate, ele é muito importante, entendeu? Tânia, quando eu li o título, inclusive, das lives, eu achei ótimo, porque eu acho que quando a gente vê a história da Comissão de Anistia, o que a gente percebe faz exatamente uma reflexão sobre justiça e a relação dela com a história. Porque o que eu percebo? Eu estou aqui trabalhando para você, como a Comissão de Anistia ela é criada e por que ideia de reparação é criada. Certo. Então, na história, essa ideia de reparação ela vai mudando. Por que muda? Exatamente por causa da mobilização da sociedade civil. E eu acho interessante para se pensar isso, para a gente identificar que os nossos direitos da concepção ela tem de acordo com que a sociedade se mobiliza. Então, a gente percebe o próprio conceito de anistia, o próprio conceito de reparação, ele vai se ampliando para incluir mais grupos e para ter um impacto mais amplo. Entende? Então, é interessante a questão da anistia de 95, né? Para o pessoal. A pauta da anistia ela vai surgir na década de 95, 79. A anistia surge como pauta pela sociedade civil. Em 75, ela ganhou força, pedindo o retorno dos exilados, o retorno dos presos da libertação. É uma pauta da ditadura na sociedade e pedir a democratização. E em 95, o Estado se apropria disso perdão amplo, perdão que vai perdoar dos torturadores, que vai esquecer tudo o que aconteceu. A cidadania hoje é alvo de discussão, claro. É a comissão da anistia que está promovendo essa reparação, que também vai mudando de concepção no decorrer do tempo do que é exatamente. Eu acho que isso, porque a sociedade o direito e a justiça como coisas quase imutáveis, como se elas sólidas, né? Você tem uma lei, etc. E eu acho que, pela Comissão de Anistia, a gente consegue ver como a mobilização da sociedade ela consegue fazer uma lei que para restringir, pode ser apropriada para ampliar acesso, para garantir mais direitos. Então, acho fundamental isso. Por isso que eu achei o tema da lei que é história, direitos isso. Porque foi provocativo mesmo, foi provocativo para fazer as pessoas refletirem, tá? Vamos refletir um pouco o que aconteceu, porque se você, né, vamos voltar, né, vamos lá no passado, nos acontecimentos. Em 79, por pressão internacional, não é porque o governo militar era bonzinho não, pessoal, foi porque houve uma pressão internacional para que houvesse abertura, essa abertura política. Aí cria-se a lei da anistia em 79, com lá o governo João Batista Figueiredo. E a partir daí, esses presos, né, os exilados e quem estava preso, consegue sair. Mas ainda tinha muito para resolver, para ser feito. Tanto que essa pressão popular que você está falando, ela foi importante. Eu mesma participei de movimentos, eu estava grávida na época. A Candelária era uma loucura. Eu aí já estava trabalhando na Embratel, vinha ali da Presidente Vargas, parava na Candelária, já grávida, e ficava no cantinho assistindo. Que era belíssimo, poxa, eu digo belíssimo porque aquele movimento popular nunca existiu como aquele. Pessoal, nunca mesmo. Foi uma das melhores, assim, passeatas que eu participei. Entendeu? Era o povo mesmo, a sociedade civil pedindo, queremos abertura, queremos democracia, tanto que era anistia ampla, geral e irrestrita. Tá? Por isso que, não é? Por isso que vai, ao longo dessa história, a pressão popular ela vai se abrindo. E essas pessoas que conseguem, inclusive, retornar, conseguiram se eleger, né, como senadores, né, governadores, foi o caso do Brizola aqui no Rio, nós tivemos vários que foram caçados na época e conseguiram retornar. Então foi muito bonito o movimento. Então nunca é demais, né, a gente recordar nesse sentido, de que não podemos deixar, né, que a nossa democracia seja
seja mexida, seja ferida. O pacto social não pode. A gente tem que estar sempre, tá, cuidando dela. Como se cuida dela? É cuidando das instituições, é valorizando o Supremo Tribunal, não deixando que esse bando de fanáticos e extremistas, tá, venham a desqualificar. Eu, como advogada, eu me sinto bastante à vontade. Claro que a gente tem algumas críticas. Você tem crítica, muitas vezes, por uma sentença, algum acórdão, né, que acontece, porque a gente quer sempre ganhar, né? Eu sou advogada que eu quero sempre ganhar. Mas, pessoal, jurisprudências acontecem, o tempo, né, se encarrega. Vamos dizer, ministros do STF que pensavam de uma forma atrás, no caso lá, vamos dizer, do Lula, do Moro, você vê que hoje, diante de provas, de fatos novos, eles são obrigados a rever as suas posições doutrinárias, tá? E as suas decisões. Então, eu sempre digo que o direito não é absoluto. O direito, ele muda também. Ele evolui de acordo com a evolução da sociedade. Então, o clamor popular, ele é muito importante. Sempre peço para as pessoas, se engajem na luta, não deixe passar despercebido, engajem na luta. É a luta das mulheres, é a luta dos movimentos sociais, é a luta pela participação da mulher na política. Então, a gente tem várias frentes de trabalho. E é isso que constrói uma democracia verdadeira. Tá? Com a participação popular. Muito importante o que você falou, tá? Agora, vamos fazer então mais uma outra pergunta que eu reservei aqui para você. Você já falou, né? Qual é o papel da anistia no debate sobre a reparação? A gente já, né, já concluiu. Agora, a minha outra pergunta, Brenda, é: a comissão de anistia é o único órgão que promoveu políticas de reparação? Não, eu cheguei a citar, né, a Comissão Especial sobre os Desaparecidos Políticos, que ele é dedicado não só... Ele é o primeiro órgão criado com essa temática aqui no Brasil, ele foi criado em 1995, a pressão dos familiares de desaparecidos políticos, desaparecidos para tentar esclarecer as circunstâncias das pessoas para o corpo de desaparecido. Essa discussão de indenização familiares, reparações que sem encontrar o corpo. Não, um caso também clássico, né, foi do, vamos dizer, o cemitério de Perus. Você tem mais de 1000 ossadas que não se consegue descobrir de quem é, que nós sabemos que são ossadas dos desaparecidos políticos. Teve o caso também do Rubem Paiva, que o corpo nunca apareceu, Rubem Paiva, né? Rubem Paiva, ele nunca apareceu o corpo dele. Então, realmente é um crime contra, não só contra aquele, né, que foi obituado, mas é um crime contra a família de ter direito a ter o corpo, né? O corpo e velar o corpo. Porque isso também, inclusive, se você analisar do ponto de vista, não só ideológico, mas do ponto de vista até religioso, porque cada um tem direito de ter o corpo da sua família, tá? Um quer incinerar, mas o outro, ele quer esse corpo lá no cemitério, numa sepultura, para tá sempre lá levando flores, para ele é importante, né? Então, esse sofrimento é um sofrimento muito grande para a família, muito mesmo, entendeu? Mas, infelizmente, né? Então, uma questão que me chamou bastante atenção, acho que aconteceu essa semana, né, que está sendo debate também. Até fugindo um pouquinho da anistia, mas a gente está discutindo muito a questão das armas, né? Que esse nosso presidente, né, que a gente costuma dizer que é um genocida, né? Está todo mundo genocida por conta da Covid, por conta da sua inércia, não é? Ele tá agora sofrendo a CPI, mas porque foi uma questão de plataforma de campanha dele, criar uma lei para que as pessoas comprarem armas, né? Então eu vejo muito lá na frente. Pô, o cara ele quer fazer com que a população fique armada, mas não é a população comum. Um pobre não vai ter condições de comprar uma arma, ele quer criar o seu próprio exército para exterminar essa população vulnerável, que são os negros, os pobres, os favelados, tá? Então, pessoal, para quem está ouvindo aí, é muito importante. Eu quero arma. Mas para quê? Vamos dar livro para as pessoas? Vamos dar vacina? Para que armas? Para matar mais pessoas?
E você está arriscado até ter uma arma, e ainda o cara que pode pegar a tua arma e matar com a sua própria arma. A gente não tem que ter armas na rua. Tá? Então me chama muita atenção desse cara querer criar um exército particular, sabe? Criar, já dentro do cidadão, ele está despertando, acho que é tudo de ruim que existe no ser humano que consegue se identificar com ele. Eu quero ter uma arma para quê? Está aprovado nos Estados Unidos, cara. Essa semana mesmo, um louco lá atirou na escola. Então, cada vez mais, né? Isso, os Estados Unidos é um país democrático, mas eles têm uma outra cultura, a democracia deles é uma democracia. A nossa está muito nova ainda. Então, o que custa nós aprendermos com quem errou? Né? A gente não tem também que ver só o que deu certo. Não, o que deu errado é importante você pegar como exemplo para que a gente não caia na esparrela dos americanos. Entendeu? A gente já viu que pena de morte não soluciona. Né? Os estados americanos que têm pena de morte não solucionam. Tá? As armas é comprada como se fosse numa farmácia. Então, eles estão revendo suas leis também. Então, por que não vamos aprender um pouquinho, não é? Com os erros dos outros? Já que o pessoal gosta tanto de copiar o americano, vamos, né? Inclusive, foi o americano que ajudou muito, ajudou, né, no sentido negativo, para caçar os nossos brasileiros que enfrentavam aqui a ditadura, que era a nossa resistência, não é? A história está aí para contar, né? Mas... Bem, a gente está chegando ao nosso tempo, porque daqui a pouco o Instagram também ele começa a mexer. Ontem eu estava numa live com acho que 48 minutos, o Facebook cortou, sem avisar. O Facebook está fazendo isso. Eu estou temendo que hoje aconteça. Mas, Glenda, você quer deixar algum recado para as pessoas? Falar um pouco mais do trabalho? Como é que tá? Depois que você terminou esse trabalho, né, que foi até 2014, tá? Eu até conversei não foi com a Paula, não. Não, foi com a Paula, foi com a Paulinha, não foi nem com a Fernanda. Poxa, vocês poderiam escrever um livro, sabe? Dessa experiência de vocês? Não, verdade, eu acho super interessante. Entendeu? Não sei se foi tese de mestrado ou de doutorado, mas vocês poderiam juntar a experiência de vocês com esse trabalho, que isso tem que ser reproduzido. Reproduzido em livro, que tem que ficar, sabe? Acho que vocês podem procurar uma editora. Se no Brasil não tiver editora, Portugal costuma, tá, franquear, tá? Editoras em Portugal têm franqueado fazer esse tipo de publicação, tá? Eu acho que vocês poderiam juntar a experiência de vocês três, ou outros também, e montar esse livro, tá? Eu gostaria, sim, de comprar esse livro, de escrever o editorial. A gente tem uma equipe, um grupo muito legal dessas experiências nessas comissões. Uma coisa que com certeza foi muito frutífera desse momento que esteve na escola, desse pesquisa muito incríveis sobre isso. Tenho dúvida de eu queria finalizar no que a gente precisa. Eu acho que deu para a gente referenciar um ponto muito central nas políticas públicas de enfrentamento do passado. E a gente está num contexto que você falou no início da inclusive, que tanta coisa especial sobre o modo de sendo atacadas constantemente. Essa anistia sendo a primeira história que a gente tem mais referências do que a sexta. 35% das anistias que foram cumpridas no período do governo Bolsonaro foram negadas, 33% delas anuladas. Anistia sendo reconhecida. Uma meta do governo de acabar com essas condições. Ele quer atender o máximo que está sendo pedido de uma forma desrespeitosa. A ideia de acabar com a situação mais sistemática, identificação das ossadas da Comissão sobre e de reparação, de reconhecimento de responsabilidade do Estado. Né? Então, é importante ficar atento a isso. Você falou o tempo todo que a memória
está muito associada à história, e isso está associado à história. E são essas comissões que boa parte da sociedade não sabia. Essas comissões, para a sociedade brasileira soubesse o que aconteceu, para que documentos oficiais que foram falsificados, documentos devia ser próprios. Então, é importante lutar pela preservação delas, para o objetivo delas respeitar. A gente tem mais militares e pessoas que negam a existência da ditadura, comandando sobre reparação. Então, é importante estar atento para isso, até para que quando a gente passar, porque esse momento passar, a gente conseguir saber quais são os necessários para fixar a força dessas instituições e combater os danos que foi feito até agora. Dentro certo. Uhum. Porque, então, só ressaltando, porque essa reparação, eu digo quando fala reparação financeira, né? Reparação do retorno ao emprego, da sua reintegração, o que acontece, pessoal? As comissões, elas ajudaram muito a levantar esse material, tá? Só que essa reparação, ela não é imediata. Porque muitas pessoas mandaram cartas para o Ministério da Justiça, mas nunca entraram na Justiça. Nunca entraram na Justiça, nunca entraram com uma ação, não ajuizaram uma ação, tá? Então, aí o que acontece? Fica no Ministério da Justiça anos e anos, no final vem, não, eu nego o seu pedido, tá? Por exemplo, pessoas que se viram quartel na época, que foram contra o sistema, o Ministério da Justiça simplesmente negou. E eu falava para algumas pessoas, se você não ajuizar uma ação, você não vai ter o seu direito violado devidamente reparado. Mas aí tem aquela questão que muitos continuavam com medo, já estavam com idade, não quero, entendeu? Já estavam com emprego público. Então eu conheci várias pessoas nesse caso. Quando você fala aí do Bolsonaro, que ele hoje, né, ele está passando, vamos dizer assim, ele não está concedendo, né? Está sendo indeferido. Isso a gente realmente começou lá no início da live, está sendo veiculado. Agora, não podemos deixar de lembrar que ele mesmo foi um cara que foi banido das Forças Armadas e ele conseguiu a reintegração judicial, porque ele trabalhou acho que 9 a 10 anos. Tá? Então ele entra para a carreira política e consegue, na justiça, ser reintegrado, possivelmente, porque eu ainda não estudei, acho que é interessante até a gente ver depois, se ele, quando vai para Brasília, se é aí que ele começa a, né, já manipular, né, alguma lei que tenha sido em benefício próprio, entendeu? E até depois é bom ver isso aí. Eu não sei se houve ou se a própria, na questão mesmo do caso dele ter sido estudado. Quer dizer, um cara que se beneficiou de uma reintegração judicial, hoje ele nega para o cidadão que sofreu e que tem uma lei que ampara essa pessoa, que é a lei da anistia. Então fica aí mais uma dica para as pessoas, né, pararem para pensar. Pessoal, não é possível que tem uma lei e que essa lei que me beneficia, um presidente junto com a ministra lá dos Direitos Humanos e da Mulher, né, porque agora está tudo junto, acabou com com o Ministério da Mulher, quer dizer, ele decide se deve reparar ou não. Não pode ser assim. Então, essas pessoas vão ter que entrar, ajuizar uma ação, para que tenham o seu direito violado ou devidamente reparado. Tá? Bem, gostei muito de conversar com você, tá? Quero te agradecer. Acho que é isso mesmo, a gente está aí. Eu vou dar uma estudada essa semana, se a gente esgota o tema, ou se, né, se tem alguém que queira conversar um pouco mais, porque a gente fatiou, na verdade, né, em 3 capítulos, para poder o pessoal entender como funcionou. Cada comissão teve a sua participação especial. Como a Glenda falou, ela fez parte de um lado, estudando, né, parte de 79, né, 2011, né, Glenda? Também, né? Você pega todo o período, né? Pega todo o período. Uma última pergunta. Você é professora, não é? Sou. Você dá aula em qual ciclo?
Eu dou pro segundo segmento fundamental, de sexto ano até o terceiro tá. ano. Tá. Não, mas aí não, esse tema é um tema que não se discute ainda dentro de uma sala de aula, né? Mas eu acho que assim, hã? Nossa, eu Já discute? Já? Então tá bom, que ótimo, né? Que bom. Mas eu acho que é sempre importante, né, a gente estar conversando com os nossos jovens, né, que teve esse período negro, a questão da democracia, né, de mostrar como a gente hoje, a gente é livre para poder pensar, falar, se reunir e não cair no engano, né, de pessoas idosas que estão indo aí para a rua, tirando a máscara, ou então já se vacinaram, mas, quer dizer, estão indo aí para fazer movimento contra a democracia. Isso aí é totalmente, chega a ser imoral. Tá? Eu considero como imoral. Eu se precisar ir para a rua, sim, eu vou para pedir vacina. Para pedir vacina e impeachment do Bolsonaro. Tá bom? E por isso que a gente diz, ditadura nunca mais, direitos humanos sempre, a gente vai estar sempre do lado certo da história e defendendo as pessoas que precisam. E quem quiser depois conversar, mandar alguma coisa no Instagram para mim ou para a Glenda, depois fala aí com a gente, tá bom? Quero agradecer aí, ó, Clube da Barba, Terapeuta Antônio, olha, Leoman de Castro, gente, Adriana de Castro, Cecília Adão, Canha Marques, Caio Ferreira, tá? Tô te assistindo, tia Glenda, e Alice, aí, Medeiros, Lulo, Denca, Natácia, muito legal, pessoal. Obrigada aí pela audiência, tá? Que a gente possa se reunir outras vezes. Quem quiser rever depois a live, eu vou colocar no YouTube também. Que é bom, vocês se inscrevam lá no canal, Tânia Malamassi, dá uma audiência legal e compartilha. Porque isso aí é memória, é história, não pode ficar esquecido. Tá bom? Beijo grande para todos, tá, Glenda? Obrigada, tá? Beijo grande para você. Tchau, tchau. Resistência sempre. Sempre.